Oi gente, bom dia, eu sou a Mariane e junto com a Estela nós vamos apresentar o tema de pseudoneurisma de artéria femoral. Nosso grupo é composto por nós duas, a Isabelle, a Ramayane e a Maria Gabriela. Bom, de início eu acho interessante a gente entender o que é um aneurisma, para entender o que é um pseudoneurisma e onde está localizada essa artéria femoral. O aneurisma, ele é um enfraquecimento da parede de um vaso, geralmente ocasionado por uma doença sistêmica e crônica, como por exemplo a hipertensão. A hipertensão arterial faz com que aumente a pressão dentro desse vaso e para ele conseguir suprir essa demanda, esse alto fluxo, ele acaba distendendo e enfraquecendo aquela região. Já o pseudoneurisma, ele costuma acontecer por conta das iatrogenias, as intervenções médicas, como por exemplo a punção venosa profunda ou a gasometria arterial. Quando a gente realiza esses procedimentos, a gente gera um orifício que possibilita a passagem desse sangue. Ao invés de um fluxo normal por dentro do vaso, ele acaba extravasando para o tecido adjacente, pode criar um hematoma e quanto à anatomia e localização dessa artéria, a gente tem a continuação da artéria abdominal nas ilíacas comuns. E a ilíaca comum se divide em ilíaca interna e ilíaca externa. Essa ilíaca externa ela passa profundamente ao ligamento inguinal e a gente chama de artéria femoral a parte que está dentro do trígono femoral ou trígono de Scarpa. Sobre o trígono, a gente tem alguns limites dessa região. O limite proximal é o ligamento inguinal, o limite medial, o músculo adutor longo, o limite lateral, o músculo sartório. Como assoalho, a gente tem o músculo pectíneo e o músculo iliopsoas, e o teto dessa região a gente tem a fáscia lata, o tecido subcutâneo e a pele. Quanto à fisiopatologia, eu já expliquei que o pseudoneurisma ele acontece pelo extravasamento do sangue para a região perivascular por meio do orifício que a gente causou numa punção, por exemplo. E esse pseudoneurisma, ele é circundado pela adventícia desse vaso e continua ligado ao vaso por meio do colo, e esse colo continua alimentando o pseudoneurisma com esse fluxo sanguíneo. Outras causas desse pseudoneurisma são, por exemplo, um paciente obeso que tem um tecido adiposo muito extenso e que dificulta a compressão do orifício e causa esse extravasamento, além do uso de medicações como os anticoagulantes, a heparina e a enoxaparina, que geralmente são utilizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio, trombose venosa profunda, ou em pacientes que realizam hemodiálise para evitar a coagulação no circuito extracorpóreo, além dos antiagregantes plaquetários, como o AS e o clopidogrel, que geralmente são usados até no tratamento inicial, emergencial do infarto agudo do miocárdio. A formação desse pseudoneurisma tem algumas consequências, como, por exemplo, a compressão de vasos e nervos que estão naquela região ali por conta do aumento desse pseudoneurisma numa região que não era para estar crescendo. A gente cria um meio de cultura para micro-organismos, causando uma infecção, podendo levar até a sepse. A gente tem anemia, a gente pode fazer a ruptura desse pseudoneurisma, causando uma hemorragia naquele tecido, além de poder causar a embolização distal e a isquemia da pele. As possíveis complicações para os pseudoneurismas incluem tromboembolia, sendo essa a mais frequente, ruptura, que pode ocorrer espontaneamente ou durante uma tentativa de oclusão por manobra de compressão, sendo essa infecção geralmente associada a hematomas, que eles servem como meio de cultura para germes oportunistas, podendo evoluir inclusive para quadros de sepse. Também há a anemia como complicação, sendo essa também bem frequente, e inclusive a morte. Lembrando que todas essas complicações elas podem e devem ser evitadas, sendo que a melhor maneira de fazer é fechando precocemente o pseudoneurisma. Já dentre os principais sintomas, eles podem incluir inchaço na virilha, dor, hematomas, alterações na pele, neuropatia por compressão do nervo femoral. Raramente ocorre isquemia ou claudicação do membro por embolização ou uma compressão arterial. A ruptura ela pode estar associada a uma dor intensa e instabilidade hemodinâmica. Dentre os métodos diagnósticos, nós temos alguns que podem ser citados, a exemplo da clínica, angiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e o ecocolodoppler. A avaliação clínica ela é primordial. Começa com uma ectoscopia a partir do momento em que é evidenciada a presença de um hematoma
na região suspeita, que no nosso caso é a perna. Então, é realizada também uma palpação, na qual é possível detectar a presença de um frêmito e a partir da ausculta vai ser diagnosticado um sopro diastólico na região do pseudoneurisma. Nessa avaliação pelo médico também é realizado um exame físico e nele pode revelar inchaço da virilha ou dos membros, aumento de sensibilidade, massa, hematoma, necrose da pele ou sopro audível no local. Por mais que seja realizada essa avaliação clínica com um exame físico, é imprescindível que seja realizado um exame de imagem para ter a confirmação diagnóstica e também avaliar as características desse pseudoneurisma e também identificar a artéria conectada a ele, verificar se existe uma compressão de alguma estrutura vascular e também estudar a árvore arterial daquele membro. Agora nós vamos falar desses exames que são utilizados nos métodos diagnósticos. O primeiro deles aqui citado é a angiografia. Ela permite confirmar a presença desse pseudoneurisma, avaliar suas características e também a artéria relacionada a ele, assim como toda a árvore arterial distal ao pseudoneurisma. Porém, esse é um método invasivo, utiliza contraste potencialmente nefrotóxico, possui elevado custo e não pode ser realizado à beira do leito. Então, existe aí uma limitação e uma falha em demonstrar todas as compressões de estruturas vasculares nervosas. A ressonância magnética é um método que ele não é invasivo e possui uma boa acurácia. Nesse caso, ele não utiliza um contraste nefrotóxico, porém apresenta um alto custo e não pode ser realizado à beira do leito. Assim, esse exame pode ficar reservado para estudos de pseudoneurismos com localizações de difícil acesso. A tomografia computadorizada é um exame que ele tem uma boa acurácia, porém ele utiliza o contraste nefrotóxico, não pode ser realizado à beira do leito, tem esse custo elevado, assim como a ressonância magnética vai ser reservado a pacientes em casos especiais. Por fim, nós temos o ecocolodoppler, que é o método ideal para o diagnóstico do pseudoneurisma, não só na avaliação das suas características, mas também da sua evolução, porque ele apresenta um baixo custo, pode ser realizado na beira do leito, não utiliza contraste, não tem restrição à reprodutibilidade, tem excelente acurácia, tanto para esse diagnóstico quanto para a avaliação das complicações relacionadas, e possui uma grande utilidade no estudo da árvore arterial distal e das estruturas vasculares próximas. O tratamento do pseudoneurisma tem algumas possibilidades. Primeiro aqui citado é o expectante, que vai haver o fechamento espontâneo, porém isso só é possível em casos de pseudoneurismas pequenos. Segundo citado é o tratamento por compressão. Ele é utilizado para fechar o pseudoneurisma, é necessário que consiga comprimir o colo dele na compressão, que vai impedir o fluxo arterial para a cavidade, levando a uma trombose desse pseudoneurisma. Terceiro tratamento é o com injeção salina. Ele é um tratamento percutâneo desses pseudoneurismas com a injeção salina, vai ser guiado por ultrassom ou por uma angiografia e ele é sempre associado a uma manobra de compressão manual de curta duração. O tratamento cirúrgico é o mais tradicional, usualmente ele é sim eficaz, tem uma boa segurança, porém apresenta um custo elevado e é um método bem invasivo, tendo maior tempo de internação. Hoje em dia, já é reservado para casos que o pseudoneurisma apresente uma ruptura, compressão de estruturas neurovasculares adjacentes, isquemia da pele, pacientes com dor intensa e que apresentam rápido crescimento. Na técnica cirúrgica, o cirurgião muitas vezes prefere entrar diretamente na cavidade do pseudoneurisma e por meio dele reparar a artéria, tendo ali um controle angiográfico digital. Como é um tratamento cirúrgico, existem possíveis complicações, como hemorragia, inflexão, injúria arterial. Há também o tratamento endovascular, que ele pode ser feito com a colocação de stents revestidos ou da embolização com coils, que são pequenos devices metálicos que têm a capacidade trombogênica, porém há algumas contraindicações nesse tratamento endovascular, sendo elas bifurcação femoral, perda da via de acesso futura por risco de perfusão do stent, infecção da pele no segmento a ser puncionado, custos elevados e insuficiência renal. Também é importante destacar qualquer seja a forma desse tratamento endovascular, é um método invasivo que possui um custo elevado, também demanda um grande tempo e utiliza contraste potencialmente nefrotóxico, de forma que está sujeito não só às complicações já do procedimento, mas também ao estabelecimento ou progressão de uma insuficiência renal pré-existente. O último tratamento aqui apresentado é a partir da injeção de trombina. Ele é percutâneo, pode ser feito guiado pelo ultrassom e também pela angiografia. Os pseudoneurismos com melhor prognóstico para esse tipo de tratamento são aqueles que são mais recentes, com apenas uma cavidade, apresentam dimensões pequenas, colo estreito e longo. As complicações desse método são raras, podendo ser elas tromboembolia, compressão neurovascular ipsilateral,
trombose venosa ipsilateral e reações alérgicas. Essa injeção por trombina é uma forma de tratamento bem eficaz, demanda pouco tempo para ser realizada, tem alta taxa de sucesso, baixa morbidade, baixo custo, e agora nós temos as referências que foram utilizadas para a realização desse trabalho.